E aí, galerinha do fundão, tudo certo aí com vocês? O vídeo de hoje vai falar sobre calor sensível. Vamos fazer 3 exercícios sobre calor sensível, tá certo? E assim acabar fazendo uma revisãozinha sobre eles, tá bom? Então, antes da gente conferir os exercícios, deixa o seu gostei aqui embaixo, beleza? Valeu. Então, olha esse primeiro exercício, gente. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer de 45 graus para 68 graus uma amostra de 4 kg de uma determinada substância com calor específico de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Bom, muita informação, né? Então vamos com calma. Gente, a primeira coisa, vamos lembrar aqui. O que é o calor sensível? Como que a gente calcula o calor sensível? Usamos a equação dele. Calor é igual a massa vezes o calor específico, Czinho, vezes o ΔT. Né? Então, a gente tem a equação do calor sensível aqui. A gente tem uma fala, né, que seria Q macete. Então, o calor sensível a gente calcula como Q macete. Lembra que o calor sensível é aquele responsável apenas pelo aumento ou diminuição de temperatura. Não pode ocorrer mudança de estado físico, certo? Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o calor, a quantidade de calor. A unidade dele, para a gente fazer as continhas aqui, seria o caloria. Não é a unidade no sistema internacional, a unidade no sistema internacional dele é o joule, tá? Esse cara aqui, ó, é a massa. A massa, a unidade, a gente trabalha em grama, tá? Quando a gente usa o calorias, inclusive aqui, ó, você pode ver que tem o grama no Czinho. Esse aqui é o calor específico. Que é essa unidade aqui, caloria por grama grau Celsius. E esse aqui é o ΔTzão, que é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial, com a unidade em graus Celsius. Então, gente, olha só que simples. Vamos pegar os dados mais importantes aqui. Então, ele quer saber a quantidade de calor necessária. Então, ele quer saber o Qzão. Essa é a pergunta dele. Para aquecer de 45 para 68. Então, ele deu aqui, ó, galera, a temperatura inicial, que é o 45 graus Celsius, e a temperatura final, que é o 68 graus Celsius. Esse 4 quilos aqui, quem que é? É a massa. 4 quilos. Vamos passar para gramas? Para passar para gramas, é só a gente multiplicar esse cara por 1000. E nós temos a massa de 4.000 gramas. E o Czinho é esse dado que ele deu aqui, ó, calor específico, 0,4 caloria por grama grau Celsius. Então, gente, primeiro passo, calcula o ΔTzão. Depois a gente substitui na equação para calcular o quê? Quem que é o ΔTzão aqui, ó? Olha lá, ΔTzão. Temperatura final menos inicial. Final, 68. Menos inicial. A inicial é 45. 68 menos 45 vai dar 23 graus Celsius. Certo? Então, agora que a gente já tem o ΔTzão, temos a massa, né, que é o 4.000, temos o Czinho, vamos calcular o calor. Calor é igual a massa vezes Czinho vezes ΔTzão. É sempre bom, galera, vocês colocarem a equação antes de fazer a conta, antes de sair substituindo que nem um louco, tá? Porque assim você facilita a visualização, tá? E você acaba lembrando a fórmula a todo momento. Então, calor vai ser igual, no lugar de massa, 4.000. Professor, poderia deixar 4? Poderia, eu já falo um pouquinho disso depois. Vezes o Czinho, 0,4, vezes o ΔT, que é 23. Calor, então, vai ser igual, só fazer a multiplicação, 4.000 vezes 0,4, então temos aqui, ó, 4.000
vezes 0,4. É bem simples essa conta, ó. 4 vezes 0, 0, 0, 0, 4 vezes 4, 16. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então deu 1.600 vezes 23. Então, 1.600 vezes 23. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, com 1, 4, mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6 é 12, vai 1, 2 vezes 1 dá 2, com 1, 3. Então deu 0, 0, 8, 6, 3. Então deu 36.800. Qual que é a unidade? Calorias. Quando a gente fala calorias, muitas vezes é muito comum no cotidiano a gente usar o quilocalorias. Então, a gente poderia escrever isso aqui como sendo 36,8 quilocalorias. É só você andar 3 casas com a vírgula aqui, ó. Você anda 1, 2, 3. É como se você dividisse por 1.000, tá bom? Então, você pode ou andar com a vírgula ou você dividir por 1.000 aqui para você chegar no quilocalorias, tá certo? Então, a resposta final aqui, 36,8 quilocalorias. Professor, e se eu usasse a massa em quilos, teria algum problema nesse caso? Não. A sua resposta já daria direto em quilocalorias, beleza? Aí depende de cada caso. Se as alternativas, por exemplo, se isso fosse um teste, as alternativas estivessem em calorias, você teria que deixar assim. Se fosse uma questão dissertativa, tanto faz, desde que você respondesse na unidade correta. Tá certo? Próximo exercício, gente, exercício 2, ele fala o seguinte: sabe-se que para elevar uma massa de ferro de 50 para 70 graus Celsius, então esse cara aqui, ó, é a temperatura inicial, esse é a temperatura final, pode colocar ali ou pode colocar aqui num cantinho, certo? Foi necessária uma quantidade de calor de 440 calorias. Então, o calor nesse exercício foi de 440 calorias. Ele já deu a quantidade total de calor. Pergunta é, qual foi a massa de ferro utilizada nesse processo? Ele quer saber agora a massa, o M. Dado Czinho do ferro igual a 0,11. Czinho é o calor específico. Então, Czinho 0,11 caloria por grama grau Celsius. Aqui a unidade ficou errada, galera. Então, bem simples, né, galera? A pergunta agora é a massa. E qual a equação que eu vou usar? Vou usar a equação do calor sensível. Ah, óbvio, né? A aula é sobre calor sensível. Mas não é só por causa disso, gente. Em nenhum momento do enunciado, o exercício falou de mudança de estado físico. Então, ele só está falando de aumento de temperatura sem mudar o estado físico. Se não muda o estado físico, calor sensível. Então, ó, sem mudança de estado físico. Se não tem mudança de estado físico, nós estamos falando de calor sensível. Qual é a equação do calor sensível? Que macete. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? Bom, aqui, quem que é o ΔT? A gente pega dessas informações, lembra? É a temperatura final menos inicial. Então, 70 menos 50, o nosso ΔT vai ser 20 graus Celsius. Agora é só substituir os dados. Ó, o calor está aqui, ó, 440. Vamos substituir no lugar do calor. O M é a minha incógnita, eu quero descobrir. Czinho, 0,11. ΔT, 20. Bom, 440 é igual a M vezes 0,11 vezes 20. 11 vezes 20, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 20 vezes 0,11, tanto faz, né? Então, ó, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 dá 2, mais 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, e tem um zerinho ali que eu acho que nem precisa pôr. Então, 0, 2, 2, certo? Duas casas após a vírgula,
teria uma vírgula aqui, ó, uma, duas, então duas casas, então deu 2,2. Para quem tem dúvida, quem já sabe fazer essa conta é bem simples, né, 0,11 por 22,2 seria meio óbvio. Agora, olha só, esse 2,2 está multiplicando m, eu vou passar para o outro lado dividindo, então 440 dividido por 2,2 é igual ao m. Quem tem dúvida aqui em conta de divisão com vírgula, tem um vídeo que eu vou colocar aqui em cima sobre divisão de números com vírgula, beleza? Então, tenta lá olhar o vídeo para você ver como que faz. Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui ó, rapidinho. Então, 440 dividido por 2,2, primeira coisa, iguala as casas e corta a vírgula. 44 dividido por 22 dá 2, 2 vezes 22 dá 44, sobra 0. Abaixo o 0 vem para cá, abaixo esse outro 0 vem para cá. Então vai ser m igual a 200 gramas. Quem ficou com dúvida então aqui, ó galera, confere lá no vídeo, certo? Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque não é o objetivo lá, eu faço com mais calma como a gente resolve conta com o número de vírgula, números decimais, tá legal? Então, 200 gramas, terminou o exercício, certo? Facinho esse daqui. No exercício 3 a gente tem aqui ó, um conceito novo, né? Olha só, um corpo de capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. Agora olha só, tem esse conceito, capacidade térmica. Capacidade térmica a gente coloca como a letra Czão. E ele é simples, o Czão é igual a massa vezes o Czinho. Essa é a capacidade térmica. Massa do corpo vezes o Czinho. E aí ele fala que inicialmente o corpo está a uma temperatura de 15 graus Celsius. Então esse cara aqui é a temperatura inicial. Vamos colocar aqui, ó, temperatura inicial, 15 graus Celsius. Recebe um calor de uma fonte durante 30 minutos. Então agora tem também um tempo aqui, ó, um intervalo de tempo. 30 minutos. Vamos ver como que a gente vai usar esse cara. Então, tempo de 30 minutos. Até agora não teve nada de tempo, professor. Calma aí que vocês vão ver. Com uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Esse cara aqui é o calor que é fornecido para aquecer a substância, só que é uma taxa de calor. Então, geralmente a gente coloca como calor e um pontinho em cima para representá-la, a taxa de calor. Tá? Então, é assim, quantas calorias por minuto você está fornecendo calor para esquentar aquele determinado corpo. É como se fosse um aparelho de micro-ondas. Um micro-ondas fornece tantas calorias a cada minuto. Tá certo? Não é instantâneo. Coloco lá, aperto, o negócio já aqueceu. Ele já fornece toda a quantidade de calor naquele instante. Não, ele vai fornecendo calor aos poucos, certo? Então, um micro-ondas é bem interessante para a gente pensar nisso. Então, essa é a taxa de calor. Ai, professor, e agora? Ferrou. Não, olha só, é bem tranquilo, gente. Tá vendo que a taxa de calor é calorias por minuto? Ele deu o tempo que você teve o aquecimento, né, desse corpo. Então, é bem simples. Para você achar o calor, basta você pegar essa taxa, que é de 50 calorias por minuto, e multiplicar pelo tempo, que é 30 minutos. Se alguém ficar com uma dúvida, pode até fazer uma regrinha de 3, tá? Depois vou colocar um vídeo sobre regra de 3. Olha só, 1 minuto, 50 calorias, 30 minutos, x. Para quem tem a noção de regra de 3, vocês vão ver que é bem simples. Mas pode fazer assim direto, ó. Então, corta 1 minuto com 1 minuto, então calor vai ser igual 50 vezes 30. 5 vezes 3 é 15, então vai dar 15, 2 zerinhos, então 1.500. 2 zerinhos, tá vendo? 2 zerinhos. Então 1.500 calorias. Então esse é o calor. Essa é a pergunta, professor? Não, né? Vamos ver aqui qual que é a pergunta. Determine a sua temperatura final. Então, a pergunta mesmo do exercício é: qual que é a temperatura final? E agora, como que a gente faz isso? Bom, temos que lembrar da equação do calor sensível, que a gente ainda não utilizou, né? O calor sensível, gente, olha só, qual que era a equação? Q é igual a massa vezes o Czinho vezes o ΔTzão. Não é isso? Agora, olha só. Ele não deu o Czinho, mas ele deu a capacidade térmica. Ele me deu o Czão. Aqui, ó.
20 calorias por grama grau Celsius. Pode até anotar aqui, ó, que eu esqueci, ó. Então, podemos anotar o Czão, 20 calorias por grama grau Celsius. Opa, 20 calorias graus Celsius. Beleza? Então, olha só, gente. Esse cara aqui, ó, vou até destacar. Massa vezes o Czinho. Não é o calor, a capacidade térmica? Olha lá. Capacidade térmica é massa vezes Czinho. Então, esse cara aqui, ele é o Czão. Então, eu posso escrever a equação do Q macete, quando for dada a capacidade térmica, como sendo calor é igual ao Czão vezes o ΔT, ΔTzão. E aí a gente tem uma nova equação aqui, ó, que é a equação do Q cacetão. Beleza? Olha só, professor. Bom. Opa, tá atrapalhando aqui. A caneta não gosta de ficar no lugar. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar agora. Não muda nada, gente. Tá? Não muda nada. Tá, professor, beleza. Mas como que eu vou descobrir a temperatura final? Olha só a dica, galera. Vamos calcular o ΔT. O ΔT ele é o aumento de temperatura. Sabendo o ΔT, eu depois consigo calcular a temperatura final. Então, o primeiro passo, vamos calcular o ΔT, tá? A variação de temperatura. Então, o calor, 1500. O Czão é 20. E aí eu calculo o ΔT. 20 está multiplicando o Tzão, o ΔTzão passa dividindo. Posso cortar os zeros. 150 dividido por 2. 150 dividido por 2, então o ΔTzão é igual a 75 graus Celsius. Essa é a pergunta final? Não, não é ainda. Como que eu vou descobrir esse cara aqui então, professor? Olha só, vamos aqui para esse cantinho. Professor, você começou do lado direito, foi tudo pelo lado esquerdo. Fazer o quê? Faz parte. Mas olha só, temos aqui então, lembra que ΔTzão é a temperatura final menos a temperatura inicial. O ΔTzão é 75, então 75. Temperatura final, quero descobrir. Temperatura inicial, aqui ó, 15. Menos 15 passa para o outro lado e fica mais 15, certo? Professor, eu não preciso passar a temperatura final para o outro lado, ficar negativo, multiplicar por menos 1. Não precisa, gente. Deixa ele aqui desse lado. Se você tem alguma dificuldade, joga para o outro lado, sem problema nenhum. Depois você vai ter que multiplicar por menos 1. Mas olha só que simples. 75 mais 15 dá 90 graus Celsius. Então, a temperatura final, que é a pergunta do exercício, 90 graus Celsius. Tem uma outra forma? É simples. Se esse é o aumento, então se era 15, aumentou 75, 75 mais 15, 90. Também se pode fazer assim, né? Simplesmente de cabeça, pensando dessa forma. Tá legal? Então, 3 exercícios bem simples aí sobre calor sensível. Para quem tiver alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários. Não se esqueça aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos que têm dificuldade nisso. Tá legal? E acaba me ajudando bastante. Se cuidem, fiquem em casa, se proteja aí que já isso vai passar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Abraço. Opa, abraço não, né? Tem que ser cumprimento de cotovelo.